A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que a paz de Cristo, essa paz gloriosa, única, possa continuar repousada sobre a sua vida e alcance toda a sua casa. Meus amados, mais uma vez nós estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo e com muita alegria no nosso coração, para darmos continuidade no ensino, no estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Para nós é motivo de alegria, não somente pelo fato de expor as Escrituras, mas poder saber que você está aí do outro lado também, sendo abençoado, sendo edificado, tendo o seu crescimento espiritual por intermédio deste canal e da nossa vida. Então que Deus continue abençoando e prepare seu coração, abra o seu coração, desligue-se do restante do mundo e deixe com que Deus venha falar poderosamente ao teu coração. A você, querido amigo que está chegando pela primeira vez no nosso canal, de maneira muito humilde nós pedimos isso, Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso ajuda, no canal. Isso faz com que o canal seja promovido e alcance uma sustentabilidade aqui neste canal. Como diz uma certa pessoa, o botão do inscreva-se não está podre. Então deixe aí o seu like, a sua inscrição, e você vai estar ajudando esse humilde servo do Senhor Jesus Cristo a continuar fazendo este trabalho. Então, sem mais delongas, eu quero aí mostrar para nós, você acompanha aí na tela, o tema que envolve os 3 meses da nossa lição. E o título é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse é o tema que rege os 3 meses. Dessa feita nós vamos estudar a lição de número 6. Você acompanha também aí na tela. A lição de número 6 tem como título A Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. Queridos, só por este tema aqui da lição já dá para nós percebermos que será uma lição muito gloriosa para a nossa vida. Nós vamos aqui apresentar os objetivos. Acompanhem na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia. O segundo é esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E o terceiro, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Observou aí? De igual modo, como o título, os objetivos dão a entender que esta lição será maravilhosa, meus amados, maravilhosa. Nós apresentamos também como está aqui estruturada a nossa lição, seus tópicos e subtópicos. Você acompanha aí também na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. Desculpa. O primeiro deles é: a Bíblia é um alicerce para a vida. O primeiro subtópico é: a palavra de Deus é alicerce. O segundo subtópico é: a palavra de Deus é luz. O terceiro subtópico é: a palavra de Deus é imutável. Glória a Deus. O segundo tópico da nossa lição é: a Bíblia nos torna pessoas sábias. O primeiro subponto é o conceito de sabedoria. O segundo subponto é: Deus é a fonte da sabedoria. O terceiro subtópico é: o temor é o princípio da sabedoria. E o quarto subtópico é: os benefícios da sabedoria. O terceiro tópico da nossa lição, meus amados, tem como título A Bíblia e a Prudência para a Vida. O primeiro conceito diz, o primeiro subtópico diz o conceito de prudência. O segundo subtópico diz a prudência dos justos. E o terceiro subtópico é os benefícios da prudência.
Glórias ao nome do Senhor. Essa lição, meus amados, promete. Essa lição promete. Vamos aqui para o nosso textuário e a verdade prática. Veja aí na tela o nosso textuário. O nosso textuário, meus amados, está em Salmos 119, 105, que diz, abre aspas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105, glórias ao nome do Senhor. Acompanha aí então na tela a verdade prática. E a verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, nós vamos aqui destrinchar o que há de precioso nessa escritura, nessa revista para o nosso crescimento e aprendizado. Como os irmãos sabem, da particularidade deste canal, nós não temos tanta pressa em chegar até o final, contanto que ao chegar ao final nós tenhamos falado coisas aqui gloriosas para a nossa vida e aproveitando o máximo dos pontos aqui contidos na nossa lição, tá bom, meus amados? Então, quando eu olho para o título, quando o título diz a Bíblia como um guia para a vida, eu consigo perceber por meio de uma analogia, uma analogia da vida de um cego. Então, a Bíblia como um guia para a vida. Imagine uma pessoa cega que não consegue enxergar absolutamente nada. Desde o seu nascimento, a pessoa já vem com essa deficiência, com essa pequena deficiência na sua visão e não consegue enxergar nada. Mas aí surge alguém, que se dispõe por toda a vida desta pessoa que tem essa deficiência visual, surge uma pessoa e se dispõe a ser o guia desta pessoa. Para onde esta pessoa que tem deficiência deseja ir, esse outro guia, esta outra pessoa, ela vai guiando, ela vai dando ali as orientações. Perceba, meus amados, o conforto, Imagine o sentimento que passa no coração desta pessoa que tinha essa deficiência visual, que até então vivia solta, vivia sozinha, errando ali, tropeçando sobre as coisas, não enxergando nada, mas agora alguém se dispõe a querer ajudar. Imagine o sentimento que está agora no coração dessa pessoa, com certeza uma alegria e segurança, Segurança, essa pessoa ela vai passar a ter mais segurança em saber que existe agora alguém que está guiando os seus passos e não deixará ela vacilar, não deixará ela cair, ela tropeçar num buraco, num obstáculo e assim por diante. É assim que nós enxergamos a Bíblia. Nós estávamos num ambiente escuro, num ambiente onde nós não conseguimos enxergar no sentido espiritual, Agora vem a Bíblia que é o guia, vem a Bíblia que nos mostra, que nos guia, que nos revela, que nos dá a entender as coisas que até anteriormente não conseguimos entender. Aí surge a Bíblia e vem como este guia. E o mesmo sentimento, meus amados, que aquele homem que nasceu com deficiência visual e agora tem alguém que se dispõe a guiar a ele, o mesmo sentimento é o sentimento que vem no nosso coração, É o sentimento de segurança, esse sentimento de alegria, de firmeza, que nos faz caminhar ou dar passos mais seguros, porque a Bíblia é extraordinária, nós vamos ver no decorrer desta lição. Continuando olhando aqui para o nosso textuário, meus amados, quando o textuário diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu olho para esse texto, meus amados, eu consigo imaginar um ambiente de escuridão. De igual modo, quando eu olhava para o texto e eu via aqui, eu via essa analogia de um cego, ao olhar para esse texto de Salmo 119, 105, eu vejo aqui como alguém num ambiente escuro. E agora, uma luz aparecendo. E essa luz, de maneira, ao clarear, dá ali a possibilidade, dá ali a oportunidade agora da pessoa não estar mais perdida, mas encontrar o rumo, encontrar a direção. Diga-se de passagem, meus amados, quando nós vamos para o tempo do salmista que escreveu este salmo, é bem parecido com isso. Há quem diga que o Salmo 119 foi escrito por Davi. Imaginemos que foi escrito por Davi. Você vai observar que boa parte, ou uma parte da sua vida ali, foi fugindo de Saul. Ele tinha que se refugiar nas cavernas, ele tinha que se refugiar nos montes. E no tempo do salmista Davi não é como o nosso tempo, porque no nosso tempo tem muitos cortes, muitas luzes, Tem diversas coisas que fazem com que o ambiente que hoje nós vivemos seja claro. Mas no tempo do salmista Davi, ou qualquer um outro salmista que escreveu isso, não era assim, Tinha até a possibilidade ali de ter a claridade que era por meio de tochas, Por meio de tochas. Mas em comparação com hoje, a disparidade é muito grande, porque mesmo com as tochas, não alcançava a claridade que nós temos hoje pelo fato de termos as luzes, Então, mesmo com tocha, tinha esse alcance muito pouco ali. Então, o ambiente acabava se tornando escuro. Agora, imagine alguém que não tem nem essas tochas, E agora está numa completa escuridão. Aí aparece alguém com uma tocha, que é a luz. Imagine, como aquela pessoa não ficaria feliz por sair daquele ambiente escuro. Assim também acontece com relação à palavra, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Interessante que a Bíblia vai fazer uma pequena diferenciação entre ser lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E eu achei muito interessante, eu já tinha entendido desta maneira. Por isso eu estou muito alegre com esta lição, meus amados. Vamos continuar aqui com a nossa reflexão, olhando agora para a verdade prática. A verdade prática diz assim: a Bíblia é um grande guia seguro. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, olhando para a verdade prática, quando ela diz que a Bíblia é um guia seguro. Por que a Bíblia é um guia seguro? Porque nas lições passadas nós vimos que a Bíblia ela tem a sua origem em Deus. Ela nasce do coração de Deus, ela nasce do coração ou da mente de Deus, ela é divina. Além dela ser divina, vem da parte de Deus, ela também é inerrante, ela é infalível, ela não erra, ela não falha, ela não tem sombra de variações. A Bíblia não tem um meio termo, ela se posiciona. Quando ela diz que é certo, quando ela diz que é errado, quando ela diz que determinado comportamento que eu venha a ter, se eu continuar neste comportamento, eu terei uma consequência, Se eu ajo de maneira ruim, eu terei consequências ruins, e a Bíblia diz que se eu ajo de maneira correta, eu terei frutos doces. A Bíblia, então, ela é inerrante, ela é infalível, ela é da parte de Deus. Por isso ela se torna este guia seguro, de maneira que agora nós podemos ter realmente segurança ao viver
conforme ela estabelece para as nossas vidas. E aquele que segue de fato vive com segurança. Eu poderia até colocar aqui, meus amados, com relação à salvação. Eu não sei se você já passou por essa experiência, ou se você pensa também da mesma maneira, como eu penso ou como as pessoas pensam. A questão é que o cristão, ele tem certeza da sua salvação. Eu não sei, meu amado, se você concorda comigo, mas o cristão, ele tem que ter certeza, ou naturalmente, ele tem esse sentimento de certeza, pelo fato de ler a Escritura, pôr em prática a Escritura, e a Escritura é a vontade de Deus, e praticando a Bíblia é estar fazendo a vontade de Deus, e estar fazendo a vontade de Deus é alegrar o coração de Deus, e alegrar o coração de Deus é tudo que um homem almeja, e o que Deus assim também deseja, e fazendo assim nos dá o direito, o direito de ir ao céu, de chegar no céu, de sermos salvos. Então eu acredito que todo cristão tem esse sentimento de que está salvo, mas para o ímpio ouvir isso é um absurdo. Eles interpretam como se nós estivéssemos sendo aqui arrogantes, prepotentes, soberbos, um sentimento de soberba, pelo fato de dizermos que temos a certeza da nossa salvação. Porque para eles é um absurdo dizer isso, de maneira que ninguém tem a capacidade de dizer que está salvo. Tomando como base a nossa verdade prática que diz que a Bíblia é um guia seguro, isso me traz segurança. Isso me traz então convicção, meus amados, de que se Jesus voltasse agora, eu estaria salvo, estaria com Ele, no nome do Senhor Jesus. Olhando ainda para a verdade prática, quando ela diz assim, alicerçado no ensino da palavra de Deus. Eu achei aqui, meus amados, um provérbio muito interessante, Provérbios capítulo 2, você pode estar anotando aí e conferindo comigo. Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 2, versículo 6. Provérbios 2, 6. Porque a lição ou a verdade prática está nos dizendo, alicerçado nos ensinos da palavra de Deus. Então, a Bíblia está dizendo, ou a verdade prática está dizendo que a Bíblia é um alicerce, Ou seja, estando em cima deste alicerce, assentado neste alicerce, pisando neste alicerce, é o que a Bíblia está, ou a verdade prática nos dizendo, alicerçados no ensino da palavra de Deus. É bem verdade que tem uma consequência disso, mas eu quero me deter apenas nessa questão do alicerçado na palavra de Deus. E Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz assim, porque o Senhor é o que dá sabedoria, da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é quem dá o entendimento, é o que dá sabedoria, da sua boca é o que sai o conhecimento e o entendimento. O texto está dizendo que da boca do Senhor sai o conhecimento e o entendimento. O que seria para nós a boca do Senhor? A boca do Senhor que traz entendimento, conhecimento. A palavra de Deus. É dela que sai, é dela que flui, é ela que nos faz sábios, entendidos, prudentes, perspicazes e assim sucessivamente. Era esse texto que eu queria deixar aqui para nós, meus amados, dando ainda continuidade aqui na verdade prática quando ela diz, alicerçado nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver. Aí coloca duas características, com sabedoria e com prudência. Todo aquele, segundo aqui a nossa verdade prática, que anda de acordo com a Escritura, alcança dois benefícios. Ele anda com sabedoria, ele anda com prudência. Todo aquele que vive a Escritura tem prudência e é sábio, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
É bem verdade que ao longo da lição nós vamos destrinchar um pouco mais essas duas características ou benefícios daqueles que leem e praticam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos adiante. Tem muita coisa aqui, meus amados, para nós aprendermos. A introdução diz assim: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras da vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela verdade da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita coisa aqui nessa introdução e de maneira bem rápida quero deixar aqui alguns apontamentos para nós. Quando a introdução diz assim: a Bíblia, quando obedecida. Acompanhe comigo esse salmo que eu coloquei aqui para nós. Salmo 119, verso 4. Salmo 119, verso 4 diz assim: Tu ordenastes os teus mandamentos. Deus ordenou os seus mandamentos. E o texto continua: para que diligentemente os observássemos. A introdução está dizendo que a Bíblia, quando obedecida, ou seja, nós temos que obedecer, precisamos obedecer. E o Salmo 119, verso 4 está dizendo que Deus mandou os seus mandamentos para que diligentemente nós observássemos, para que diligentemente nós obedecêssemos, para que diligentemente nós viéssemos cumprir, viéssemos praticar. Então, eu achei interessante esse paralelo entre a revista e o que a Bíblia está nos dizendo. Porque a revista está dizendo quando a Bíblia é obedecida, e o Salmo está dizendo que Deus colocou os seus mandamentos para que nós realmente obedecêssemos diligentemente. A introdução continua dizendo: aquele que obedece torna-se um verdadeiro guia. Quando a Bíblia é obedecida, ela torna um guia para o cristão. Aqui no meio da introdução, a introdução diz assim: Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza. Todos nós sabemos, meus amados, que quando Adão e Eva pecaram, e o Salmo 51 vai nos dizer que em pecado eu nasci e em iniquidade concebeu a minha mãe. Todo ser humano que nasce a esta terra já vem corrompido, vem manchado pelo pecado, vem com uma natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que nós somos ou fomos constituídos, o homem foi constituído à imagem e à semelhança de Deus. A partir do momento que ele peca, essa imagem de Deus que há no homem, ela é distorcida. Ela sai do seu estado natural. Ela vai para um processo de decomposição. Ela passa pelo processo de deformação. A natureza do homem e essa imagem e semelhança que ele tinha de Deus, ela passa pelo processo da deformação. O homem está agora deformado por causa do pecado. Mas, como diz aqui Tiago, a palavra transforma. A palavra traz o homem ao seu estado, ou ele vai guiando, a palavra vai guiando o homem para o seu estado original, fazendo com que agora este homem que tinha a imagem e semelhança de Deus, teve essa imagem manchada, deturpada, deformada, agora tenha essa natureza por meio da Escritura transformada. É bem verdade que nesta terra nós não vamos alcançar a plenitude da imagem de Cristo, mas a Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo transformado em glória. O apóstolo Paulo escrevendo:
nós teremos o corpo em glória, como assim é o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado deforma o homem, a palavra transforma. E diga-se de passagem, a palavra não faz reforma, não, a palavra não faz reforma, a palavra ela transforma, ela faz tudo de novo, ela pega do início e vai transformando. Eu escutei uma frase, e na internet você pode encontrar, que diz assim: a escola forma, o pecado deforma e a Bíblia transforma. É interessante e tem todo o sentido, e está contido na Bíblia Sagrada quando o Tiago diz em 1:21, né? Que essa palavra nos conduz para a vereda da salvação e nós temos então a nossa vida transformada. Eu digo assim, meus amados, que para nós limparmos uma roupa, ela está suja, para nós limparmos, nós tiramos e colocamos em uma máquina ou ali na pia mesmo você pode lavar. E o interior do homem que está sujo, como limpar? Como tirar a sujeira do interior do homem, né, que existe? Só existe um meio, a Escritura. Quando o homem vai se enchendo da Bíblia, quando o homem vai se enchendo da Escritura, aquelas impurezas começam a sair e o homem vai sendo limpo, vai sendo transformado à imagem e semelhança do seu Criador. Continuando aqui no finalzinho, meus amados, quando diz da introdução, né? Nessa lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Então, a Escritura, a Bíblia, os seus ensinos é como uma estrada pavimentada. Eu não sei se você já teve experiência de andar por algum ramal ou por algum atalho que tem o seu piso ali, a sua estrada defeituosa, tem buracos, né? Tem inclinações, tem dificuldades, diferentemente de quando você anda por uma estrada asfaltada, sinalizada, né? Tem acostamento, tem placas dizendo que tem curva, dizendo que tem pontes, que tem uma série de perigos à sua frente. Assim é a Bíblia, assim é a Escritura, né? Pavimentada, sinalizada, indicando os perigos, indicando parte de ações que nós devemos ter ao percorrer aquela estrada. Assim também é a Bíblia Sagrada em relação à nossa vida, né? Ela é sinalizada, ela tem as placas, ela vai dando avisos, ela vai dando orientações, gire para a esquerda, gire para a direita, vai na velocidade tal. É interessante, meus amados, é muito interessante essa analogia da Bíblia como placas no decorrer de uma estrada, nesse caso a nossa estrada é a nossa vida. Vamos avançar. E o primeiro tópico diz assim: a Bíblia é um alicerce para a vida. O primeiro ponto diz: a palavra de Deus é alicerce. A leitura. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divina e inspirada. É a única. A Bíblia é a única que tem essas características: infalível, divina e inspirada. Continuando, quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensino é que nas crises dessa vida,
a síntese desse grande ensino é que nem nas crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse ponto aqui falando a respeito do alicerce, de que a Bíblia é um alicerce, Jesus ele conta uma história a respeito de dois homens, que um homem, ao ouvir a palavra e pratica, é assemelhado a um homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. Mas tem um homem insensato, que ouve e não põe em prática, não exercita, não coloca aquilo na sua vida como motivação, ele não segue, ele não pratica aquilo que ele ouviu. E Jesus vai comparar essa pessoa a uma pessoa imprudente, insensata, louca. E é muito interessante quando ele faz, quando ele revela essas verdades, porque o texto está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é o alicerce. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, além dele ser este alicerce, a palavra ser este alicerce, viver conforme ela nos traz a segurança. E nós já revelamos, nós já conversamos a respeito desta verdade, que viver segundo os procedimentos, o que está estabelecido na Bíblia Sagrada, isso nos traz segurança, porque nós estamos agora alicerçados, estamos em um lugar seguro, estamos por sobre essa rocha. E diz a Bíblia que Cristo é a rocha, bendito seja o nome do Senhor. Vamos mais adiante para o segundo subtópico. A palavra de Deus é luz. Nós vimos que a palavra de Deus é um alicerce. Nós vamos estudar agora dizendo que a palavra de Deus é luz. E o texto diz, os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em um lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão pelo caminho da vida eterna. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isso é, afastados da prática do pecado. O que é interessante perceber aqui, dentre tantas coisas nesse tópico, meus amados, é que quando nós estamos afastados de Cristo, nós estamos em uma escuridão espiritual. É difícil discernir isso no natural, mas quando nós nos aproximamos da luz, que no caso agora é Cristo, aí sim nós vamos perceber que nós estávamos numa escuridão. É tanto que quando um ímpio peca, ele não tem o mesmo sentimento que um crente quando peca, porque quando um crente peca, ele se entristece, ele se arrepende, ele se sente mal, porque agora está na luz e consegue ver as suas chagas. Mas quem está na escuridão e peca, ele não consegue ver as suas chagas, e ele não tem o sentimento de arrependimento, ele não tem remorso, ele não se entristece por aquilo, pelo contrário, ele se alegra em pecar. O ímpio se alegra em pecar, mas o crente, quando peca, ele se entristece, ele sente-se mal por ter feito alguma coisa que desagradava o Senhor. Então, aquele que está afastado de Deus vive na escuridão, mas quando se aproxima, porque Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Então, aquele que se aproxima de Cristo agora está em uma luz, saiu da escuridão e ele está na luz, porque a luz dissipa as trevas. Onde a luz chega, já não existe mais escuridão. Pegando agora essa questão de que vivemos em uma escuridão espiritual, a Bíblia, como disse até ali a nossa verdade prática, né? Como disse na verdade
o nosso textual, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu disse aos irmãos que a revista faz essa diferença entre ser lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Olha o conceito que ela traz e essas verdades que ela expõe para nós. A Bíblia como lâmpada e como luz significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver. Quando ela diz lâmpada para os nossos pés, quando fala de pés, fala de passos, fala de escolhas, fala de decisões. Nós precisamos escolher, nós precisamos decidir. Então, nessas minhas escolhas, nessas minhas decisões, a Bíblia tem conselhos para as minhas escolhas, ou para que eu possa escolher de maneira coerente à vontade de Deus. Então observe que a Bíblia tem conselhos para cada passo que eu dou, mas ela não para por aí, como diz aqui a nossa lição. A Bíblia significa possuir orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até o final da minha vida, não estou agora falando a respeito de o agora, da escolha que eu preciso fazer. Além disso, a Bíblia ter orientações para cada passo que eu dou, cada escolha, ela tem orientação para toda a minha vida. Até o final da minha jornada, essa Bíblia aqui, ela já tem orientações. Olha como é glorioso, meus amados. Olha como é glorioso ou gloriosa a Bíblia Sagrada e os seus ensinos. Ela me ajuda aqui no agora e também no porvir. É por isso que eu disse que a palavra gera segurança, e essa segurança também em relação à salvação. Porque a Bíblia aponta também para o futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Colocando aqui no final, meus amados, quando Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, quem segue, como eu coloquei aqui, quem obedece, quem cumpre. Jesus está dizendo: olha, eu sou a luz. Se você me seguir, se você me obedecer, se você praticar o que eu escrevi, que eu deixei, que eu ordenei, que eu estabeleci, você não vai andar em trevas, você não vai estar perdido, você não vai estar desorientado, você não vai estar mais na escuridão, você não vai andar inseguro, você vai andar seguro, você vai andar na luz, você vai ter a percepção do todo, você vai passar a enxergar coisa que até então não enxergaria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É glorioso, irmãos, é glorioso. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor. Quem me segue não anda em trevas, porque a Bíblia também é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vamos adiante, meus amados, porque tem muita coisa ainda para nós. O terceiro subponto diz assim: a palavra de Deus é imutável. Nós vimos até agora que a palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é luz e a palavra de Deus é imutável. Não muda, não altera, não tem variação. A leitura diz: tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Nós estamos na 6ª lição, e se não me falha a memória, nas 5 passadas, nós sempre demos ênfase nesta verdade, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, como aqui está dizendo. Continuando, a Bíblia difere de outros livros, porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram, não falham. Desse modo, o texto permanece inalterado. Isso está em Marcos 13:31. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação para hoje, assim como tiveram antigamente.
os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças, portanto, os valores cristãos são permanentes. Deixa o carro passar que eu continuo. Continuando aqui a leitura. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças, portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas, bendito seja o nome do Senhor. Por esses dias, meus amados, eu ministrava na congregação que nós tomamos de conta, pela infinita misericórdia do Senhor, a respeito da inconstância. Alguém que é inconstante, como diz ali Tiago, né? Inconstante em todos os seus caminhos. É como as ondas do mar, que vai, que vem, que vai e que vem. A inconstância. E isso não é do agrado de Deus. Interessante, meus amados, que para nós mesmos, como seres humanos, ter alguém ao nosso lado inconstante é horrível. É horrível, porque ora está de pé, ora já se afasta, ora está contigo, ora vai embora. É uma inconstância muito grande. Imagine, meus amados, se essa atitude de alguém que é inconstante nos traz insegurança. Imagine se nós encontrássemos na Bíblia essa característica da inconstância, mudando, sendo alterada a todo instante. Não traria segurança para nós. Mas observe que a Bíblia, ela traz orientações para hoje, que foram ontem e que também será no amanhã. Porque ela não sofre alteração, ela não muda, ela não tem essa mudança conforme a cultura. Como você já pode ver em lições passadas, eu dizendo que os falsos mestres e falsos profetas, eles vêm com um discurso que a palavra precisa ser feita uma releitura da palavra. Por que fazer a releitura da palavra? Porque eles querem adequar a palavra à cultura. E não existe isso. É a cultura que tem que se render. É a cultura que tem que se prostrar diante da Escritura. Bendito seja o nome do Senhor. Então, imagine aqui as leis do Brasil. Nós já tivemos aqui algumas leis, e essas leis elas vão sofrendo alterações, aquilo que eles chamam de emendas, atualizações. Elas vão tendo essas emendas conforme as necessidades da sociedade. Vão atualizando conforme a necessidade da sociedade. Mas nessas mudanças, nessas alterações, nessas emendas, vão ficando falhas, vão ficando lacunas. Falhas que pessoas maldosas se utilizam, para se beneficiar. Isso é ruim, é péssimo. Mas com a Escritura não existe essa possibilidade, porque ela é eterna, ela é imutável. E isso gera mais ainda segurança, como eu estou dizendo aqui para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui, meus amados, porque a lição diz assim no finalzinho desse tópico: assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Ou seja, eu coloquei como ponto aqui, a nossa vida, a nossa prática está alicerçada no que diz a Escritura. Não é no que um líder diz, no que o padre diz, no que o pastor diz, porque esses homens são falhos, mas é o que diz a Escritura. O que vale é o que diz a Escritura. E eu tenho que me apegar ao que ela diz, não somente ao que os homens dizem, porque os homens são falhos. Então, é a Escritura de fato, é a Escritura de fato, meus amados, que faz com que nós, sejamos de acordo, vivamos de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque ela não muda, ela não se altera.
Vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto diz assim: a Bíblia nos torna pessoas sábias. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Eu separei aqui, meus amados, uma referência, na verdade, duas referências, para evidenciar esta verdade que este tópico está dizendo, que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Anote comigo aí, anote e venha comigo aqui no Salmo 119, o 98 ao 100. Salmo 119, 98 ao 100, que diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Observou que o salmista era sábio mais que seus inimigos, mais que os seus mestres, mais que os anciãos. E o que fazia com que ele fosse mais sábio do que essas classes de pessoas? A palavra de Deus. Ao meditar na palavra de Deus e pôr em prática, aquilo fazia dele sábio, mais do que seus mestres, mais do que os anciãos, mais até do que os seus inimigos. E é o que o tema desta lição está dizendo aqui, ou o título desse tópico: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Então vamos um pouco mais profundo. Não, deixa eu ressaltar aqui mais um texto, Eclesiastes. Vamos para o texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 19. Eclesiastes 7, 19. Esse texto também achei muito interessante, meus amados. Eclesiastes 7, 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. A sabedoria fortalece ao sábio. A sabedoria dá força para o sábio, né? A palavra não somente nos faz sábios, mas essa sabedoria adquirida também nos faz forte. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o conceito de sabedoria, meus amados. Eu achei esse tópico aqui muito interessante. Conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokman. E o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A teologia sistemática, a obra, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Olhando aqui para esse tópico a respeito do conceito de sabedoria, ele dividiu aqui em duas partes. O primeiro, ele traz a etimologia da palavra, A etimologia da palavra sabedoria, que no caso aqui no hebraico é Hokman e no grego, no caso é Sofia. Mas tanto uma palavra quanto a outra tem o significado de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Mas no final, ele trouxe algo interessante que diz: nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. O que nós precisamos nesse tópico identificar, meus amados, é fazer a diferenciação.
Existe uma grande diferença entre inteligência e sabedoria. Existe a diferença entre alguém que é inteligente e alguém que é sábio. Existe a possibilidade de alguém ser inteligente, mas não ser sábio. Assim como também existe a possibilidade de alguém ser sábio, mesmo que não seja inteligente. Porque, queridos, na verdade a inteligência ela está condicionada ao grau de intelectualidade, a capacidade intelectual. E isso se relaciona com relação à inteligência. E sabedoria distingue-se disso. Sabedoria não significa simplesmente alguém que tenha uma capacidade, mas tenha habilidades, saiba lidar com situações. Então, deixando aqui claro, existe a diferença entre inteligência e sábio. Pode ser que pessoas que sejam inteligentes não sejam sábios. Pode ser que pessoas sejam sábios, mesmo que não sejam inteligentes, mas são sábios. Aqui, outro ponto que eu coloquei para nós. Sabedoria, segundo esse tópico aqui, sabedoria é a somatória da experiência com a prática, com a ação. O que é sabedoria, segundo o entendimento do que está escrito na nossa revista? É uma somatória. Alguém que é sábio é alguém que tanto tem experiência quanto alguém que coloca em prática. Por isso que eu falei que tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Ou seja, ela tem uma capacidade, ela é inteligente, mas na hora de pôr em prática, ela não consegue. Mesmo sendo inteligente, ela não tem a sabedoria. Porque sabedoria é a somatória de experiência com ações certas, com ações corretas. Bendito seja o nome do Senhor. Outro ponto que eu coloquei aqui é que sabedoria está ligado a... Enquanto que sabedoria é a somatória da experiência e ação ou prática, sabedoria está ligado à diligência. Lembra que sabedoria é a somatória da experiência com a questão da ação. Sabedoria, então, está condicionado, está ligado à diligência, cautela. Alguém que é diligente, alguém que é cauteloso, alguém que observa muito bem, atentamente, antes de tomar uma escolha, de fazer uma decisão, de ter uma atitude. Por isso que eu disse que inteligência difere-se de sabedoria. Pode ser que alguém seja inteligente, mas seja precipitado, ou seja, não tem sabedoria, porque a precipitação é o contrário daquele que é diligente. Diligente é aquele que observa todo o ambiente. Ele calcula, ele pondera, ele analisa, até que ele chegue a uma resposta favorável e faça a sua escolha, a sua decisão. Eu coloquei um outro ponto e achei muito interessante aqui para nós, meus amados, mais ou menos assim. Porque nós vimos que sabedoria é a somatória da experiência com a prática. Sabedoria está ligada à diligência, cautela. E a sabedoria com relação à Escritura? O que a Bíblia diz a respeito da sabedoria? O que é a sabedoria segundo o conselho bíblico? Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, nós encontramos essa resposta. Lá diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria segundo o conceito bíblico? O temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor é sábio. Eu tenho uma frase que diz que quem não teme a Deus nem começou a ser sábio.
nem começou a ser sábio. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio, é o início daquele que é sábio. Quem teme ao Senhor é sábio, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou me reservar por agora, porque mais para frente, ainda nessa lição, nós vamos falar a respeito do temor do Senhor. Vamos lá. O segundo subponto diz: Deus é a fonte da sabedoria. Nesse tópico aqui, meus amados, nós vamos ver verdades inquestionáveis, a começar pelo título do tópico, qual? Que Deus é a fonte da sabedoria. Ninguém pode negar aqueles que professam uma fé. Aqueles que têm fé em Jesus pode negar que Deus é a fonte da sabedoria. Tem um salmo, meus amados, que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Por muito tempo eu ouvi explicações a respeito desse texto, em dizer que eu amo o que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. É como se alguém orasse pelas madrugadas e encontrasse o Senhor. Não que isso não fosse verdade, mas a verdade é que a interpretação desse texto é a respeito da sabedoria. Eu amo os que me amam, ou seja, quem ama a sabedoria tem benefícios por ser sábio. E quando a Bíblia diz os que de madrugada me buscam, ela está dizendo aqueles que quanto mais cedo me buscam, ou seja, buscam ser sábios, aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Aqueles que quanto mais cedo buscam a sabedoria vão encontrar e desfrutar de coisas boas. Essa é a interpretação desse texto. Mas vamos lá. Esse tópico vai falar sobre verdades inquestionáveis, a começar do título, dizendo: Deus é a fonte da sabedoria. Continuando, a sabedoria é um dos atributos divinos de Deus. É outra verdade. A sabedoria é um dos atributos divinos de Deus. Isso está em Daniel 2:20, Romanos 16:27. Portanto, Deus é a fonte, Deus é a sua fonte. Deus é a fonte da sabedoria. Continuando, meus amados, a sabedoria divina é inescrutável. A sabedoria divina é inescrutável. Isso está em Romanos, no capítulo 11, versículo 33. Mas você pode também conferir essa verdade em 1 Coríntios 2, verso 16. 1 Coríntios 2, verso 16. 1 Coríntios 2, verso 16. Olha o que diz esse texto, meus amados, para nós nessa oportunidade. 1 Coríntios 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que texto glorioso, meus amados? Enquanto que a revista está dizendo que a sabedoria de Deus é inescrutável, o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta retórica, em dizer que ninguém consegue conhecer por inteiro, por completo a palavra ou a mente do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que o texto conclui dizendo assim: mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós temos capacidade para pelo menos tentar compreender o que passa na mente de Deus. Que glorioso, meus amados? Que glorioso esse ensino, essas verdades para o nosso coração. Continuando aqui nesse tópico a respeito de Deus ser a fonte da sabedoria e verdades inquestionáveis. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Isso é uma verdade inquestionável. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido,
todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui apenas alguns pontos de maneira rápida para nós, porque a lição está dizendo que Deus é a verdadeira sabedoria e as suas palavras, seus atos são igualmente sábios. Ora, como eu coloquei aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem a sua origem em Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia tem a sua origem em Deus, características que há em Deus estará na sua palavra. Lembra que ainda agora há pouco, há minutos atrás, nós falamos a respeito da imutabilidade dos preceitos contidos na palavra do Senhor? Por que os preceitos da palavra do Senhor não mudam, não se alteram? Por causa que Deus também é imutável. A Bíblia diz que Deus não sofre sombra de variação ou mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Assim também com relação à sua palavra. Ela é imutável. Então, se Deus é a fonte da sabedoria, a Bíblia será consequentemente fonte de sabedoria para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Continuando aqui no final, meus amados, quando diz assim: nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados sábios ou pessoas sábias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui uma referência para nós, Salmo 119, 24. Salmo 119, 24. Olha como esse texto é interessante, meus amados, para o que nós estamos falando aqui. Salmo 119, 24. Também os teus conselhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A lição está dizendo que aqueles que vivem de acordo com o que diz a palavra, eles são sábios. E o texto de Salmo 119, verso 24 diz: também os teus testemunhos, ou seja, a palavra, são o meu prazer. O salmista se alegra na palavra do Senhor. Mas ele continua dizendo: e os meus conselhos, ou seja, a palavra é uma conselheira. A palavra dá conselhos, a palavra ensina, a palavra instrui, a palavra guia, a palavra orienta. E esta palavra, ela é infalível, ela é inerrante, ela é eterna, ela é absoluta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso aquele que procede segundo está escrito na Bíblia Sagrada é uma pessoa sábia. Não há erros, não há falha na vida daquele que assim procede segundo a Bíblia Sagrada. Continuando, meus amados, continuando. O temor é o princípio da sabedoria. Ainda agora há pouco nós fizemos um pequeno comentário, nós vamos dar sequência aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e diz: a Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo, mas expressa reverência e adoração. Deixa eu fazer aqui apenas uma ressalva, meus amados. Não há como fugir desta verdade, porque a lição está dizendo que temor não significa ter medo. Mas se você for nos dicionários e colocar a palavra temor e ver o significado, um dos primeiros que aparece é ter medo. Então não tem como fugir desta realidade. Eu sei que em relação a Deus, o que deve se sobressair são esses pontos aqui que a lição está dizendo. O que deve ressaltar é a reverência, é a adoração. Então quando eu temo ao Senhor, eu o reverencio. Ou o reverenciar é dar a entender que eu temo a Deus. Quando eu adoro a Deus, dá a entender que eu temo a Deus. Mas também não posso fugir de que temor do Senhor é ter medo de Deus.
para não sofrer as consequências que ele disse que eu sofreria, quando ele estabelece algo aqui dizendo que se eu praticar eu vou ter consequências ruins, eu devo temer aquilo que Deus colocou. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Não tem como fugir desta realidade, meus amados, de que temer ao Senhor é também ter medo de Deus. É bem verdade, como eu estou dizendo. O que vai sobressair aqui é, no caso, a questão da reverência, da adoração. Continuando, meus amados, a leitura, que diz assim: essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. Qual atitude? O temor. O temor se inicia a sabedoria, é o que está dizendo aqui a nossa lição. O temor produz entendimento e, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Olha só, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, segundo o conceito bíblico, aquele que é sábio é aquele que teme ao Senhor. Em aulas passadas eu já deixei aqui claro, e esse é o conceito, meus irmãos, que eu tenho, em relação ao temor do Senhor. De maneira clara, e bem simples, o que seria temer ao Senhor e isso me fazer sábio? Temer ao Senhor é considerar Deus em todas as áreas da minha vida. É colocar Deus à frente em todas as áreas da minha vida. É considerar Deus, ou seja, antes de eu fazer algo, eu vou pedir conselho para Ele. Antes de eu tomar uma decisão, eu vou pedir conselho para Ele. Antes de eu ter uma atitude, eu vou pedir para Ele. Antes de escolher qualquer situação, eu vou pedir conselho para Ele. Observe que eu estou considerando Deus em todas as áreas da minha vida. É um projeto, é um relacionamento, é um casamento, é uma empresa que eu vou abrir, uma viagem que eu vou fazer. Eu vou colocando Deus, eu vou pedindo conselhos para Deus. Isso revela também temer a Deus. E temer a Deus é o princípio da sabedoria. E nesse considerar Deus, colocar Deus em todas, à frente de todas as escolhas que eu vou fazer, é ser sábio. Porque nós estamos diante de um Deus onisciente que sabe todas as coisas. E não tem como Deus nos dar um conselho que nos fará ter consequências ruins. É impossível. Impossível, impossível, impossível. Continuando, meus amados, aqui, deixando uma referência, porque a lição aqui no final desse tópico diz assim: que aquele que vive segundo a Escritura é sábio. Mas há o contraste disso, ou seja, aqueles que rejeitam, aqueles que não querem dar crédito à palavra do Senhor. Olha o que acontece em Provérbios 1:7. Provérbios 1:7. Ao contrário daquele que pratica a palavra do Senhor é sábio, aquele que rejeita, olha o que a Bíblia quer dizer, ou o que eles são. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Enquanto que a Bíblia diz que nós somos sábios por praticar a palavra do Senhor, aquele que despreza, aquele que não faz caso da palavra, ele é louco. Por que, irmãos? Porque imagine um cego rejeitando o auxílio de alguém para atravessar uma avenida que tem 4 faixas. Não é loucura? Alguém que tem deficiência visual, que precisa atravessar esta avenida. Alguém vem, se prontifica e diz: eu vou lhe ajudar. Não, não quero. Deixe que eu passo só. Eu pergunto: vai dar certo, irmãos?
Será que essa pessoa que tem deficiência visual conseguirá chegar sã e salvo pela velocidade que os carros vêm? Porque ali os carros atingem 120 km por hora. Será que aquele cego vai conseguir chegar até do outro lado? A possibilidade, irmãos, é quase nula. É quase nula. Então, se alguém visse essa cena, ia chamar aquele homem o quê? De louco. Porque tem alguém se prontificando a ajudar ele. Assim é a Escritura. É o nosso guia, é a nossa ajuda, é o nosso auxílio. Rejeitar a Escritura é ser louco, segundo o conceito bíblico aqui. Eu achei interessante esse texto, meus amados. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Que sejamos sábios, meus amados, que de fato e de verdade vivamos segundo a Escritura, a Bíblia Sagrada. Continuando, os benefícios, Os benefícios da sabedoria. Vamos ver quais são. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábios do que todos à sua volta. Nós vimos isso em Salmo 119, do 98 ao 100. Continuando, essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e excede domínio próprio, exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca pela sabedoria. Então a revista está dizendo que há benefícios para aqueles que são sábios. E a sabedoria nós encontramos na Bíblia Sagrada. É o que nós estamos aprendendo hoje. E quais são esses benefícios? Como colocou aqui, acumula conhecimento, ganha almas, excede domínio próprio, exerce domínio próprio. São os benefícios que aqueles que procedem de maneira sábia vão conquistar. Eu quero deixar apenas aqui uma observação, meus amados, em relação ao texto de Provérbios 11:30. Provérbios 11:30 diz lá: aquele que ganha alma é sábio. Esse texto, via de regra, ele é aplicado na questão da evangelização, das missões. Só que, se aplicado assim, nós estamos tirando o texto do seu contexto. Porque o contexto desse texto não está falando sobre missões, não está falando sobre evangelização. E não significa dizer que aquele que ganha alma não seja sábio. É sábio. A questão é que esse texto não quer dizer isso. Quando o texto diz assim, aquele que ganha alma é sábio, significa dizer, ou o texto quer dizer que aquele que se dá bem com as pessoas, aquele que sabe chegar, que sabe se aproximar, que consegue se envolver com pessoas, que tem um bom relacionamento com as pessoas. É isso que o texto quer dizer. Não é no sentido de evangelizar alguém, ganhar alguém para Jesus. Não é isso que o texto quer dizer. Eu não sei se você já tinha ouvido a explicação desse texto, mas essa é a explicação do texto do Provérbios 30, no Provérbios 11:30. Aquele que ganha alma é sábio. O texto está dizendo que aquele que consegue lidar com as pessoas, esse é sábio. Ele vai ter frutos disso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu marquei aqui no final desse tópico, porque diz assim: já que nós temos benefícios, já que a sabedoria vai produzir benefícios para a nossa vida, a lição diz assim: somos advertidos a empregar esforço para sermos sábios. Se ser sábio me traz benefício, eu preciso me esforçar. Eu preciso desempenhar força. Eu preciso me dedicar naquilo para que esses benefícios me alcancem. Agora observe. Nós estamos estudando, dentre tantas coisas, que a sabedoria é adquirida quando eu
estudo a palavra, entendo a palavra e pratico a palavra. E nós sabemos que nem sempre é fácil compreender a Escritura. Mas nós precisamos o quê? Nos dedicar, ter esforço, nos esforçar para entender esta palavra. Porque ao entender a palavra e praticar, isso me fará sábio. E ser sábio me produz benefícios. Eu tenho benefícios por ser sábio. Então, esforcemos-nos, meus amados, para compreender a Escritura, mas também para pôr em prática, porque isso nos fará sábio e gerará benefícios então em nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto diz assim: a Bíblia e a prudência para a vida. A Bíblia e a prudência para a vida. Eu não sei, meus irmãos, se passa na sua mente, mas quando fala de sabedoria para mim, fulano é sábio, sabedoria, eu só consigo ver esta palavra aqui: prudência. Alguém que é prudente, alguém que é diligente, alguém que é minucioso, é cuidadoso. É assim que eu consigo enxergar a questão da sabedoria. Mas vamos lá. A Bíblia e a prudência para a vida. Conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico aram é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão. Olha, enquanto que no termo aqui, o termo no sentido hebraico revela a questão de alguém que é sensato, já para o termo grego, sinetos enfatiza uma decisão inteligente. É como eu acabei de dizer para os irmãos, quando eu penso em sabedoria, eu penso em alguém diligente, sensato, alguém que sabe ponderar, alguém que sabe analisar todo o ambiente antes de tomar uma decisão. E o termo aqui, sinetos, no grego dá a entender isso. Alguém que toma uma decisão inteligente. Continuando, o dicionário Vine destaca que o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam sabedoria prática. Eu achei interessante esses passos que a lição foi trazendo aqui, porque o primeiro termo no hebraico fala de alguém que é sensato. No termo aqui grego fala de alguém, de uma decisão inteligente. Já o termo aqui no grego pronesis significa uma ação, uma prática. Observou, irmãos, que a sabedoria então está mais ligada na questão de uma prática, de uma decisão inteligente, do que apenas o acúmulo de um conhecimento. Por isso que eu fiz a diferenciação lá no início, que há essa diferença entre inteligência e sabedoria. Sabedoria está ligado à diligência, a atitudes, escolhas, decisões feitas, tomadas com muito cuidado, ponderando todas as situações para depois poder fazer as suas escolhas. E interessante, meus amados, é assim que nós vemos na vida de um cristão. Nós não vemos os crentes, ou pelo menos deveria ser, nós não vemos os crentes tomando decisões precipitadas. Porque, meus irmãos, é triste a vida daquele que vive precipitando-se, tomando escolhas erradas. É triste. Quando olha para trás, está ali, aquela bagunça, as coisas tudo revirada na vida da pessoa, todo atrapalhado. Quem vive nessa precipitação de escolha tem uma vida de ponta cabeça.
como se houvesse passado ali um tornado e tudo tivesse revirado, bagunçado, destroçado. Assim é a vida daquele que age de maneira precipitada. Mas os cristãos, os crentes não. São cautelosos, são cuidadosos, são diligentes, são sensatos, são ponderadores. Que sejamos assim, meus amados, para não colhermos frutos amargos, frutos podres, mas desfrutarmos desses benefícios que a sabedoria produz para nós. Continuando aqui, meus amados, ainda. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego pronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, atitudes, né? Continuando, e que sinesis sugere avaliação, que procede uma ação. Olha só, o termo ele tem um conceito de avaliação antes de uma ação. Continuando, em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. A prudência, a diligência, a ponderação, ela diz aqui, evita ações temerárias. Vamos tentar entender o que é temerário. Eu coloquei aqui o conceito de temerário. Temerário significa precipitado. Temerário significa alguém que é impulsivo. Temerário significa imprudente. Temerário significa que pode correr risco, algo que pode incorrer em risco, ou algo em que há perigo. Isso é temerário. Então, a Bíblia está dizendo aqui, a revista, né? A prudência faz com que nós venhamos evitar, né, essas ações que podem nos trazer prejuízo. Agir com prudência evita que nós venhamos ter ações que podem nos colocar em perigo. Bendito seja o nome do Senhor. Avançando, meus amados, nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Alguém que é prudente é alguém que olha todo o ambiente, todas as situações ele vai ponderando, até que chegue o momento de tomar a decisão. Oh, meus amados, vem à minha mente como um conselho aqui para nós, né? Porque tem escolhas que nós fazemos que elas vão refletir diretamente na nossa eternidade. Ora, se atitudes que eu possa tomar podem me trazer consequências que vão afetar na minha eternidade, eu tenho que redobrar a minha atenção. Eu tenho que realmente ser mais cauteloso nas escolhas, meus amados. Cauteloso nas escolhas. Vamos adiante. O segundo subtópico, a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Isso está em Lucas 1,17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador. Eu gostei disso aqui. A mensagem de Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Isso está em Efésios 1,18. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu achei esse tópico interessantíssimo, meus amados. Quando o tópico vai colocar
duas áreas que a graça nos beneficia. A graça nos beneficia em duas áreas. Porque às vezes nós somos levados a pensar que a graça, a salvação, traz benefícios apenas com relação a coisas espirituais e a salvação. Mas não. Como eu coloquei aqui, né? A graça, ela nos alcança no aspecto espiritual, salvação, perdão de pecados, mas ela também nos traz benefício no aspecto moral, da nossa moralidade, do nosso comportamento. O nosso caráter é mudado. Por exemplo, meus amados, é inadmissível, dentro da moralidade cristã, alguém fazer gato. Eu não sei se esse termo aí na sua região tem, né? O que é fazer gato aqui na nossa região, no estado do Pará? É alguém que pega um fio e ele faz um desvio da energia, de maneira que parte da energia não passa pelo relógio que vai contar quantos quilowatts ele gastou ao longo do mês. Então, ele desvia a energia e parte da energia não é contabilizada para ele pagar no final. Então, consequentemente, o valor vai diminuir, porque parte da energia não está passando pelo relógio, mas ele está consumindo. Na moralidade cristã, isso é inadmissível. E diga-se de passagem, é roubo, porque está se beneficiando de algo que não é dele, é energia. A energia de uma empresa privada. Então, eu sei que nesse caso, esse exemplo que eu estou dando vai interferir na questão da salvação. Mas e o trato com a esposa? O seu trato com o esposo? A palavra, a graça, o conhecimento das verdades de Deus alterou, tem alterado, está alterando o seu comportamento com os seus filhos, ou está do mesmo jeito? Estamos falando de moralidade. A graça também alcança a moralidade. Você, funcionário da empresa, chega atrasado, coloca atestado dizendo que está doente, quando na verdade não estava doente. Você, empresário, que sonega, né, os impostos, será que é uma atitude moral, cristã, ética? Porque tudo isso a Bíblia também traz orientações para nós, no sentido moral. Como eu estou lidando com o meu dinheiro? Será que o meu dinheiro está sendo bem administrado? Observou, irmãos, que essa parte é muito interessante e nós precisamos nos aperceber em relação a esta verdade, que a graça não está restrita somente a questões espirituais, mas também a moralidade, o nosso comportamento diário, como eu lido com as pessoas, como eu procedo com as pessoas, como é o meu dia a dia na empresa, como é o meu dia a dia na família. Tudo isso, irmãos, tudo isso. Continuando aqui na leitura da palavra. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com Deus. Continuando, o terceiro subponto diz: os benefícios da prudência. Agora nós vimos o benefício da sabedoria. Vamos ver aqui o benefício da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Isso está em Provérbios capítulo 1, do 1 ao 6. Dentre eles destaca-se o autocontrole. Alguém que é prudente tem o benefício do autocontrole. Não é precipitado, não toma decisões no supetão, como nós dizemos aqui, né? Em cima, na bucha, como nós dizemos aqui. Ele é humilde, ele tem uma correta tomada de decisão, ele pensa antes de agir,
A Bíblia diz que ainda tem boa reputação e alta posição. Eu gostei desse termo, ou dessa verdade. Provérbios capítulo 14, versículo 35. Provérbios 14, 35. Diz assim a palavra do Senhor. A verdadeira testemunha, Provérbios 14, 35, meus amados. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá no seu furor. O rei, ou seja, as autoridades se alegram no servo prudente. Ou seja, alguém que é prudente, que age com prudência, vai alcançar favor das autoridades, reconhecimento das autoridades. Eu achei muito interessante esta verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui os benefícios daquele que tem uma vida de prudência, tem um autocontrole, é humilde, toma as corretas decisões, pensa antes de agir, tem boa reputação e alta posição, desvia-se do perigo. Aquele que é prudente desvia-se do perigo. A Bíblia diz apartar da aparência do mal. Continuando, procede com retidão, cumpre seus deveres com fidelidade. Olha só, lembra que eu disse que a graça, além de envolver questões espirituais, perdão de pecado, vai também com relação à nossa moralidade, o nosso caráter ele é alterado também. Aqui nesse benefício diz que aquele que é prudente, ele procede com retidão, cumprindo seus deveres com fidelidade. Comprou, pague o que você deve. Não fique enganando os outros. Aqui na minha região existe aquelas pessoas que vivem de troca. A vida dele é comprar um carro e trocar, comprar um carro e comprar, né? Eu não sei se vai soar esquisito, eu acredito que vai, né? Alguém que vive de rolo, essa expressão que a gente utiliza aqui em nossa região. Alguém que vive de rolo, ou seja, ele vive trocando as coisas, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Só que nessa questão do comprar e vender, às vezes ele tem um objeto que nem é tão bom, mas ele diz que é bom, ele diz que tem qualidade para tentar fazer com que aquela pessoa compre o seu objeto, mas ele está mentindo. Então isso também não é uma atitude moral, ética de um cristão. Olha só, meus amados, como essas verdades são gloriosas ao nosso coração. Continuando. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente, e não como nécios, e não como loucos. Ora, por tantos benefícios, a Bíblia nos exorta a viver como prudentes, e não como nécios, como os loucos. Porque nós estamos vendo que tem benefícios, e a Bíblia sendo a sua origem em Deus, Deus sabendo que quem procede com prudência tem benefícios, ela nos dá o conselho, sejam prudentes, para que vocês desfrutem desses benefícios. Vamos agora, meus amados, para a nossa conclusão, que diz assim: a Bíblia é um guia seguro, não há como dar errado, meus amados. É impossível dar errado na nossa vida se nós vivemos o que está escrito na Bíblia Sagrada. É impossível dar errado. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nesta nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e temor de Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos
da luz. Não tem segredo, meus amados. É pegar a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia e praticá-la. Nessa prática, nesse exercício da Escritura, seremos sábios e, consequentemente isso, temeremos a Deus. E o temor de Deus nos faz prudentes. E a prudência e a sabedoria têm frutos, têm resultados bons para a nossa vida. Espero, meu amado, ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que a partir desta lição nós venhamos encontrar ou passar por um processo de mudança em nossa vida. Que Deus abençoe, muito obrigado, Eu espero você na próxima lição, em nome de Jesus, se assim Deus permitir. Amém e amém.